Bom dia! Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frase e ponto final. Para iniciar, vamos recordar um pouquinho. A história que lemos na aula anterior sobre dois amigos, José e João, tem várias frases. Reconhecemos uma frase porque normalmente ela começa com a letra maiúscula e termina com um ponto final. Vamos ver? Veja um exemplo. Dois amigos estavam jogando basquete. Inicia-se com a letra maiúscula e termina com um ponto final. A frase, crianças, é tudo aquilo que você diz sobre alguém, algum objeto ou alguma situação. Aqui nós temos dois amigos que estavam jogando basquete. Um dos pontos que podemos usar para marcar o fim de uma frase é o ponto final. Aqui está ele após essa frase e aqui está ele. O ponto final é colocado sempre depois da última palavra da frase. Ele serve para indicar que a frase termina ali. Outro exemplo: nós gostamos de jogar bola. Ponto final. Você falou algo sobre essa imagem. O ponto final também é usado entre duas frases para separar uma da outra. Olha aqui o exemplo. Dois amigos estavam jogando basquete. Ponto. Mas eu quero acrescentar outra informação, então eu continuo. Um amigo disse que era o jogador que pulava mais alto. Ponto. Então eu tenho duas frases sobre a mesma imagem. E muito importante, a próxima palavra depois do ponto final deve começar com a letra maiúscula, viu? Nós vimos isso na imagem anterior. A próxima palavra após o ponto final tem que ser uma letra maiúscula, ó. Tá vendo? Um amigo, o maiúsculo. O importante é lembrar que nenhuma frase do texto pode ficar sem o ponto final, ok? Agora, nós vamos refletir um pouco sobre histórias, ok? Contar histórias é uma atividade que acompanha o homem desde muito cedo. Foi por meio de histórias, primeiro narradas oralmente e depois escritas, que Deus resolveu contar ao homem como foi que tudo começou e qual será o grande final feliz. Então, crianças, as nossas vidas também faz parte de uma história, certo? E a história está contada na Bíblia, que é o livro que Deus deixou para nós. Lá está escrito como tudo começou e como tudo terminará. Não esqueçam, sempre que puderem, leiam a Bíblia com a sua família. Agora, nós vamos revisar o que nós aprendemos, tanto na videoaula anterior como nessa videoaula de hoje. O que você aprendeu? Você aprendeu que escrever uma mensagem pode ser mais esclarecedor do que apenas desenhar. Como assim, professora? Por exemplo, se eu peço assim, diga como foi o seu final de semana, e você faz só um desenho. Mas se eu disser assim, escreva como foi seu final de semana, faça um desenho para complementar sua resposta. Então, você vai escrever: fui na casa da vovó, brinquei com os meus primos, fui ao shopping, fui ao cinema. Então, você pode fazer várias coisas, você anota várias coisas. Mas se você faz só um desenho, então fica pouca informação. Para contar uma história, devemos colocar todos os acontecimentos em ordem. Foi o que nós vimos lá na videoaula anterior. Precisamos descrever com detalhes para que o leitor desenhe a cena na sua imaginação. Então, quanto melhor você escrever, quanto mais informações você der sobre uma história, melhor a gente pode imaginar como ela aconteceu. Podemos organizar a sequência da história usando palavras que mostrem a passagem do tempo. Como você pode dizer que era de manhã, ao entardecer, ao anoitecer. Então, você pode acrescentar isso na história.
Para terminar a história, precisamos escrever um final, explicando como a situação se resolveu. Foi o caso dos dois amigos, João e José. Nós fomos acrescentando informações até que chegasse o final dela, para saber como foi que tudo terminou. E para marcar o final de uma frase, podemos usar o ponto final, que foi o que nós aprendemos na videoaula de hoje. Ok, crianças? Então, não esqueçam dessas informações e vocês terão atividades relacionadas a esses vídeos, tanto a videoaula anterior como essa videoaula de hoje. E sempre que vocês precisarem, vocês podem ver a videoaula novamente, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês, certo? Até a próxima e tchau!